Boa noite, galera. Enquanto esses caras vão. Pode conversar. Pode conversar no meio do podcast? Vai embora, não tem problema. Boa noite. Estamos aqui com mais um Pocket Podcast. Prazer de estar aqui com o Marquinhos. Hoje a gente vai fugir um pouquinho da política, né, Marquinhos? Sim, tem que dar uma forma de mostrar que a gente não faz só marketing político. O marketing ele é para tudo, né? E hoje nós trouxemos aqui o cara que é o rei dos negócios. Isso, se o cara tá quebrado, quase falindo, fechando aquela porta, ele já pegou o ganchinho, que é só puxar, né? A chance dele tentar respirar, resgatar é agora. Ah, é? Então é isso aí, Herivelton Fernandes. É isso aí, muito bom. Irmão. Eu que agradeço o convite aí de vocês dois, né? A gente já vem, Marquinhos e eu aí já tem um bom relacionamento, né, Marquinhos? De um tempo aí. Muito bom, vamos lá contribuir isso com todos vocês. Então começa contando pra gente de onde surgiu esse... Não é nem bordão, né, mano? É um codinome, né? O rei dos negócios. Cara, que pergunta legal. Ninguém nunca fez uma pergunta dessa, se bem que é recente, né? Esse óbvio a pergunta. Como? Vocês não perguntaram um bagulho desse? Não perguntaram, de verdade. Eu sei. De onde que vem aí Na verdade, assim, o meu nome ele é um pouco complicado, né? Herivelton, você não encontra todo dia aí um Herivelton. Então me chamavam de Alivelton, Liverso, até de Réveillon já me chamaram. Tô brincando. Aí eu falei, pô, tem que ter uma forma mais tranquila das pessoas lembrarem do meu nome. E como o nosso método Sem Isso Sem Vendas, a gente fomenta negócios, eu abreviei para Rei. Né? Aí teve uma pessoa assim, pô, Rei, você tinha que colocar alguma coisa, só Rei. Falei, cara, mas Rei é fácil, né? Qual que é a questão do Rei quando eu me apresentava? Parecia autopromoção. Parecia que eu estava me engrandecendo. Sim, então. Mas eu falava para a pessoa, o que você prefere? Chamar de Rei ou Herivelton? Falei, não, Rei é mais fácil. Aí eu falei assim, pô, eu acho que eu vou colocar aqui Rei dos Negócios. Aí eu procurei lá no Instagram, não tinha o Rei dos Negócios oficial. Tinha o Rei dos Negócios, mas era uma conta lá que ninguém usa. Alguém criou e nunca postou nada. Aí eu coloquei, pô, o Rei dos Negócios, porque na verdade o Rei dos Negócios é porque eu ajudo as pessoas nesse aspecto. Também tem negócios, né? Sim. Então, e faz ali um paralelo também com a grandeza também do resultado e tal, que o cliente vai procurar, né? Exato. Legal. Aí a gente está trabalhando esse posicionamento aí para quem chega lá, né? Acaba vendo ali os nossos vídeos, né? Inclusive a gente tem a gente colocou no último lá a participação com o Marquinhos e eu em outra oportunidade, podcast, né? Distribuímos conteúdo lá muito legal, muito bacana. E a galera gosta desse formato aqui. Você foi na concorrência, então. Não, na época eu nem te conhecia ainda. Não tem problema, eu sou esses caras, só que essa pessoa que briga por causa do namoro de infância, você entendeu? Sim. É igual aquela mulher, quando é traída, ela lembra o tempo todo, né? Mas lembra daquela vez? Pô, já passou, cara. Total. Olha, você nem traiu, você é qualquer coisa, enfim. Mas foi logo depois da questão do Meta Influencer. Foi. Quando a gente se conheceu, na verdade. Eu cheguei numa... Você foi, pô. Eu cheguei Inclusive, eu fui entrevistado por você lá. Não, no Meta, sim. Eu falo depois lá no Iguatemi, lá, que teve uma... no escritório, sim. Teve uma aula. Workshop, né? Que a gente fez lá, sim. Perfeito. Enfim, na verdade, eu conheci o Herivelton do Top Ninjas. Antes de ser o rei... Verdade. Ele era um ninja. Eu era o R. Fernandes lá, lembra? Ah, é verdade. R. Fernandes naquela época. Rolava uma parada que chamava Top Ninjas, que era do Roberto. O sobrenome dele, como que é? Não lembro. É o Roberto. O cara é um monstro, ele é professor de oratório, ele veio aqui já. Esqueci o sobrenome. Enfim, era ele, a Rosinossa, o Roberto, o Márcio Talhaferro, o Márcio Castilho, o Júlio Talhaferro. E o Júlio Talhaferro. E o Ricardo. Eram 6? Eram 5. Mas o Roberto só era o diretor. Tá, é verdade. Ele era o diretor. E aí eles iam na empresa e pegava cada um numa área, ele na área da comercial já, né? Isso aí. A Rose, acho que na época do marketing. Planejamento estratégico, a Rose. O Márcio na vendas, eu na época marketing digital, o Júnior no marketing. E o Ricardo na parte do finanças. Legal. E aí eles tinham um programa no SBT. Do Top Ninja. Foi muito bacana aquele... Foram 2 temporadas, né? Foram 3 temporadas. 3? Eu participei da segunda. Eu lembro que eu acompanhava, ia todo... Na primeira, vocês esteve com a gente, né? Na primeira. Foi no lançamento lá no Zero Grau e tal, não é verdade? Foi mesmo.
E aí eu tava ali sempre. Você era cinegrafista? Não, mas eu me fazia de cinegrafista. Tava no espetáculo, né? Dei umas ideias na hora de começar o programa e tal. Enfim, eu sempre fui meio... Você vê a importância do network, né, cara? Olha onde nós estamos aqui hoje. É. E aí a gente se encontrou no Método construindo. Cara, e lá atrás você tava trampando na parte de social, de marketing digital. Na verdade, assim, quando eu fui convidado para fazer esse trabalho lá no SBT com o Top Ninjas, o Roberto, ele encontrou o meu trabalho através de uma empresa, Marquinhos, na época. Eu estava começando em 2018 a fazer o que eu faço hoje. Que o meu negócio eu tinha me desassociado de uma empresa, onde eu estava abrindo mercado consumidor para ela. Fiquei lá durante quase 5 anos. Eu falei, agora eu vou fazer algo diferente. Criei o meu método e comecei a trabalhar. Mas as pessoas não conheciam o meu trabalho. Então eu me propus a fazer de graça naquele dia. Uma empresa chamada MD Negócios. Do Rogério, inclusive. Legal. E ele me deu a oportunidade. Falou, cara, eu vi que você treina o pessoal, vem aí. Então, se te der resultado, você ganha. Se não der, ninguém ganha. Eu falei, eu topo. E ali, Marquinhos, não tinha nada. Tipo assim, não tinha nada no sentido comercial. Eles não tinham um plano de negócio, eles não tinham, na época, aquele plano de carreira mostrando para a pessoa, porque a pessoa lá não era CLT. Ele era um parceiro, então ele ganhava só o que ele vendia. O PJ. E eu comecei a elaborar tudo. Então tinha uma apresentação que eu chamei um câmera, ele gravou eu apresentando como que era, para quê? Para a hora que esse cara viesse fazer uma entrevista, ele tem uma apresentação. E ali, depois que eu saí de lá, depois de 3 meses, nós fizemos um trabalho muito legal lá, ficou uma mídia indoor. E o Roberto fazia um trabalho antes de mim lá. E eles eram muito amigos. E o Roberto chegou e falou assim, quem que é esse cara aí? Aí o Rogério falou do meu trabalho para ele. Eu falei, cara, eu gostei. E uma outra situação, depois de meses, um amigo meu entrou em contato e falou assim, cara, você tem que conhecer esse cara aqui, que era o Roberto. Roberto Silva. E o Roberto estava iniciando um trabalho de multinível. Eu tinha vindo do multinível, né? E ele falou assim, cara, gostei da sua pegada. Beleza, ficou por ali. Mais ou menos um mês ele me chamou. Cara, é o seguinte, queria que você participasse aqui do programa do SBT. O Top Ninjas é o programa assim. Falei, cara... Pô, que da hora. Tô lisonjeado, né? Pontual, não esperava, né? Não esperava, de verdade. Televisão, né? Lembro que no primeiro dia tava todo mundo, Marquinhos, muito nervoso, cara. Tudo macaco velho ali, mas quando coloca na frente da telinha, meu irmão... Aí depois a gente começou a se soltar e era muito legal, porque a gente ia até as empresas. A segunda temporada foi para recuperar as empresas, mas a primeira, onde eu participei... A gente ia até as empresas para saber por que elas estavam performando bem. Era o contrário. É como se fosse o Napoleão Hill da época. Sim. Que ele pesquisava por que aqueles milionários estavam ganhando tanta grana, por que eles faziam milhões, qual era o padrão que tinha neles, que as outras pessoas não conseguiam, né, alcançar esse resultado. Ali, exato. Embora a segunda temporada, na minha visão, foi perfeita, foi melhor do que a primeira, porque a segunda você pegava aquelas pessoas que de fato estavam precisando muito. Certo. Então você recuperava as empresas ali. Eu, por Mas exemplo, o investimento da parte do programa ali na empresa e tal, não, só na verdade, patrocínio, né? É assim que sustentava. Sim, patrocínio. Mas ali na segunda temporada é uma empresa que se socorrer alguém que está quebrando, você não pode chegar lá e falar assim, ó, toma esse antibiótico. Depois vai ver custa uma fortuna. Aí tinha a Lilian, tinha o Márcio, aí entrou a Érica, que foi a primeira entrevista, foi uma das entrevistadas da primeira temporada. Aí mudou o CEO, né? O Roberto falou, você vai querer participar? Eu falei, não, Roberto, eu agradeço a oportunidade. Porque a preferência já era para quem estava, né? Falei, não, agradeço. Tinha muitos compromissos, a gente tinha que gravar, cara. Então você tinha que sair do horário comercial para gravar. O rolê. Então, assim, é muito legal a experiência, sabe? Mas requer muito também. Falei, Roberto, agradeço muito a oportunidade. E a segunda temporada eu assisti tudo, cara. Eu achei fantástico. Falei, olha, eu deveria estar nessa segunda temporada, que foi melhor. Que é a ideia do Marcos Lemonis, lá do sócio. Que ele pega aquelas empresas que estão em dificuldade e ele recupera. E você acredita que foi a partir daí que surgiu a ideia de colocar isso aqui para frente, de falar assim, cara, eu descobri minha vocação, é isso que eu quero fazer. Mas nessa época já tinha o Senso Sem Vendas, não? Já mas tinha. Na verdade o Senso Sem Vendas, me diz, já tinha corrija, óbvio, eu acho que foi um bordão que começou, não foi um negócio assim? O Senso Sem Vendas nasceu de uma forma incrível, que assim... Quando eu parei de trabalhar com essa multinacional, digamos assim, cara, eu aprendi muito lá. Ao longo de 4 anos e meio, eu aprendi muito, que era treinamento todo final de semana. E ali eu me encontrei. E ali, depois que eu me desassociei do negócio, eu comecei a
trabalhar essa parte de desenvolvimento pessoal com as pessoas. Então, eu conversava com as pessoas, elas gostavam, falavam, vai ter tal evento. A gente chamava de elemento fogo, né? E elas foram nesse elemento fogo, amaram um treinamento comportamental, onde a gente trabalhava 5 tópicos lá, que era protagonismo versus vítima, propósito versus meta, foco versus distração e assim por diante. Chegou no final do evento, o pessoal assim impactado, falou, nossa, Rei, quando vai ter o próximo? E eu não tinha um próximo. Né? Eu tinha cometido um grande erro, porque eu aprendi lá atrás que todo final de evento você tem que promover o próximo evento. E naquele dia eu não tinha nada preparado. E aí eu falei assim, cara, aí eu comecei a pensar, sabe, de forma, tinha um pessoal reunido assim, minha esposa conversando lá com as meninas, né, com as mulheres que foram. E eu falei assim, cara, pô, eu sei falar sobre vendas, eu gosto de vendas, eu vendo muito, há muito tempo que eu trabalho com isso. Aí, pô, mas sem rapport, sem vendas, sem isso, sem vendas. Aí eu falei assim, pessoal, rapidinho aqui, ó, todo mundo aqui. Aí minha esposa, sem entender nada, falou assim, ó, vai ter um evento, eu vou anunciar para vocês no grupo, chamado Sem Isso, Sem Vendas, tá? Vocês não podem perder, é fantástico, é uma outra pegada. Saiu assim, exatamente assim. Online. E ali eu falei assim, cara, será que esse nome é legal? Pô, vomitei. Aí eu divulguei. Eu fui lá no Canvas, Marquinhos, nem Canvas, cara. Eu fui no PowerPoint mesmo e coloquei lá Sem Isso, Sem Vendas. E eu fiz no PowerPoint a primeira marca. E eu comecei a divulgar. Aí chegou um amigo meu e falou assim, nossa, Rei, você foi Aga mesmo nesse nome? Eu falei, você gostou? Ele falou, cara, eu gostei tanto que eu queria que você me permitisse eu colocar esse nome no meu ministério. Eu disse, como assim? Cara, eu tenho um ministério cristão e eu queria colocar Sem Cristo, Sem Vida. E até hoje ele exerce esse ministério através dessa variável. E ali as pessoas começaram a falar, cara, que nome legal. E ali eu comecei a acreditar mais naquela invenção. E assim surgiu o Sem Isso, Sem Vendas. O primeiro Sem Isso, Sem Vendas, até a 3ª edição, lá atrás, eu falava para os vendedores. Só que aí eu consegui identificar uma trava. Eu, na verdade, não. Eu vou atribuir isso ao meu grande parceiro, William Giraldelli, lá de Bálsamo. E ele falou para mim, Rei, eu acho o seu projeto fantástico, mas eu acho que você está falando para a pessoa errada. Eu falei, como assim? Você está falando para o vendedor não tem dinheiro, cara. Você tem que falar para o empresário. E ele foi uma sacada gigante, eu peguei aquilo para mim e mudei meu posicionamento. E ali eu deixei de falar diretamente para o vendedor, que hoje eu falo para o vendedor também. Mas, por exemplo, eu acabei de sair de uma empresa agora que eu fechei com um empresário. Mas com quem que eu falo agora? Com os vendedores. Eu estou treinando os vendedores. Eu só inverti o processo. Primeiro com o dono, depois com o dono. Você cria uma estratégia, depois você... primeiro eu pego o dono dos porcos, digamos assim. Depois eu falo com o restante. E o que o Sem Isso, Sem Vendas vende? O Sem Isso, Sem Vendas, ele vende... tudo aquilo que o empresário precisa, Marquinhos, para fazer a empresa dele se tornar mais competitiva. Então, por exemplo, quando você fala de gestão, quando a gente fala de liderança, marketing, vendas, finanças, tudo isso envolve vendas. Né? O que o gestor faz, por exemplo? O gestor ele pega recursos e aloca esses recursos onde a empresa dele precisa. Para ele pegar esse recurso, por exemplo, ele tem que... Não é simplesmente distribuindo. E recurso, quando eu falo de recurso, não é só dinheiro. Eu tenho o recurso, o meu capital intelectual, que é os meus colaboradores. Então eu pego uma ideia lá e eu falo assim, a partir de hoje nós vamos trabalhar essa estratégia. Para essas pessoas comprarem essa ideia, eu preciso vender, concorda? Certo. Então é venda. Né? Na hora de você liderar, aí você é mais relacional, enquanto o gestor é mais processual, é mais racional, o líder ele é mais relacional, porque ele lida com as pessoas. Então tem que vender a ideia o tempo todo. Quando eu vou contratar alguém, né, para a minha empresa, por exemplo, eu tenho que vender a ideia para ela de que a minha empresa, de fato, oferece as condições que ela precisa para realizar o sonho dela, para colocar comida dentro da casa dela. Certo. Né? E o marketing, ele é o quê? Segundo o Philip Kotler, o objetivo do marketing é vender, tornar a venda supérflua. Peter Drucker falava isso, né, no passado, e o Philip Kotler pegou essa visão de Peter Drucker, o cara que é considerado aí o pai da administração moderna. E vendas propriamente dita é isso, né? Só que quando a gente fala da venda em si, não é só prospecção, não é só apresentação, tem a parte do fechamento. E aí surgiu um outro produto que é o fechamento brutal, né? Que inclusive nós palestramos lá no Meta Influência sobre esse tema. Nós temos um curso. Não pude acompanhar porque eu estava no podcast lá. Sim. Mas... Nós temos um curso online que a gente vende para o Brasil todo, que é o fechamento brutal. Quer dizer, se a pessoa não consegue de fato vender a ideia para o outro, que está do outro lado, e vender essa solução, enfim, ele não consegue sair do lugar, porque tudo é venda.
Legal. Só para contextualizar, Marquinhos, é a questão dos nossos espectadores aí, que a gente tem a comunidade do marketing que acompanha as segundas-feiras. Sim. E assim, não é só falar também do marketing, sim, mas também de direcionar alguns métodos para essa pessoa vender o serviço dela também. Por exemplo, na minha visão, o que o marketing faz? O marketing ele levanta a bola. Vamos falar do marketing, não na essência, né, Marquinhos? Sim. Como o Marquinhos mesmo me ensinou, marketing é diferente de publicidade. Que a gente coloca o que é marketing, mas é o que é publicidade. Marketing ele cria, ele compreende, ele entende, é levantamento de dados, é pesquisa. Então você vai criar um produto ali. Isso é marketing, né, ou não é, Marquinhos? Correto, é isso aí. Publicidade são os canais pelos quais eu vou utilizar para vender esse produto. Eu vou embelezar, eu vou dar forma, né? Agora que eu vou criar a mídia, é a publicidade. É o final da linha. E propaganda não tem nada a ver necessariamente com fins comerciais. É a mudança de ideologia de um indivíduo ou do coletivo. Entende? Então, só que vamos falar do marketing, que é a linguagem que todo mundo utiliza. Por exemplo, o que o marketing faz? Vamos imaginar uma analogia aqui, jogando vôlei. O marketing ele levanta a bola, certo? Perfeito. Na hora de cortar, quem é o vendedor. Então, se você gera demanda e não tem uma equipe preparada lá na ponta, não adianta. Aí que entra a questão do fechamento brutal. Exatamente. Hoje, quando eu vou, a narrativa é uma só. Quando existe o departamento do marketing e o departamento comercial, que na verdade eles são separados e o que não deveria ser, é tudo junto. Quando você chega no marketing, o marketing fala o seguinte: não, mas eles não sabem vender. Eu gero lead, eu gero oportunidade, mas os vendedores não sabem vender. Quando eu chego no comercial, os vendedores falam o seguinte: os leads vêm desqualificados. Então vira aquela briga. Essa é uma narrativa geral, tá? Isso é geral. Eu estou traduzindo aqui o que acontece aí na prática. Então o que eu faço quando eu chego na empresa? Eu uno os dois. Então eu pego, faço aquele brainstorm e ali a gente cria a solução. Eu falo assim: não, o problema está aí, mas e a solução? Cadê? Então vamos lá, vamos criar a solução? O que você acredita que pode ser um lead mais qualificado? Pergunta o vendedor. O que você acredita que ele precisa melhorar na parte de fechamento? Então ele vai me trazendo, então eu vou trabalhando com os dois. E uno essa comunicação para unificar esse problema. Não ficar ali, porque é uma empresa, certo? Eu não posso ficar ali no cabo de guerra. No cabo de guerra, que é o que acontece muito hoje. Então, percebe? Eu tenho que vender o tempo todo. Total. Por exemplo, quando eu sou contratado para ir até a empresa, eu tenho que me vender no primeiro momento. Eu tenho que trazer a equipe para perto. E para trazer a equipe para perto, eu tenho que ser muito bom em vendas, cara. Que o cara pode me rejeitar. O dono pode comprar a minha ideia, mas a equipe pode me rejeitar. Se a equipe me rejeita, concorda que pode comprometer o meu resultado? Lógico, totalmente. Na verdade, o resultado final vai ser o resultado da equipe. Depende da aceitação que eles vão ter com relação à minha metodologia. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu faço quando eu chego nas empresas é entender o sentimento do time. Eu não critico ninguém, pelo contrário, eu trago essas pessoas para perto, trato. Nós temos uma metodologia hoje chamada o Quociente da Inteligência Positiva, é um livro, inclusive, onde o autor aborda o seguinte: por que apenas 20% das empresas, das equipes, dos indivíduos alcança alta performance? Ali a gente trata 10 comportamentos que são sabotadores. O primeiro é o crítico. Dentro do crítico, nós temos 9 que são cúmplices do crítico. Aí tem lá o esquivo, o vítima, o hiperrealizador, o hiperracional e assim vários. E eu então peço para essa pessoa fazer o teste. E eu trato essa pessoa primeiro, porque o que impede dela de vender, muitas vezes, é aquilo que ela faz que ela não tem consciência, que é o nosso inconsciente, né, Marquinhos? O subconsciente, Sim. Né? Ela faz, ela só reage. Então eu vou tratar lá atrás. Então, às vezes, essa pessoa ela teve rejeição do pai, teve rejeição da mãe. Tá lá no subconsciente dela. Exatamente. Então eu tenho que voltar com ele lá atrás e ali eu trabalho para depois, a partir dali... Então, o primeiro ponto é entender o sentimento do time, é trabalhar, ajudar, acolher, acompanhar. No segundo momento que eu entro com um pouquinho de cobrança. Eu falo: agora você tem todas as ferramentas, o que te impede de performar mais? Não é mais uma desculpa, né? É porque se eu tenho um ambiente onde eu tenho um vendedor que ele vende muito e o outro vendedor não vende bem, a variável é o vendedor. Sim. Porque o produto, a oportunidade está sendo igual para todos. Então eu vou precisar saber por que esse cara está performando não tão bem. Hoje, por exemplo, eu vim de um treinamento onde eu peguei o melhor vendedor e falei: você tem 10 minutos para falar. Você vai apresentar 10 minutos. Eu fiquei só ouvindo, entrevistando ele. Entendeu? Porque às vezes ele tem esse detalhe, só que às vezes ele não conta. Não é o caso desse vendedor de hoje, que ele é um cara bastante ativo, colaborativo. Tá. Mas tem muito vendedor que ele guarda para si.
Então ali eu dou pertencimento, eu dou empoderamento para esse cara. Esse cara, às vezes, ele tem vontade de ensinar, mas ele nunca teve a oportunidade. Eu estou vendendo. E você não coloca num pedestal, a própria equipe ali vai reconhecendo ele como alguém de destaque. E eu dou oportunidade para todos, a não ser que a pessoa não queira. Você tem 10 minutos para você falar um pouquinho da experiência que você tem. E essa troca é importante. Depois desse treinamento, 10 minutos para a gente trocar ideia. Grupo de 3, grupo de 4, grupo de 5, ali fica fomentando. É ali que mora a riqueza. E a resposta está com eles mesmo. O Senso Sem Vendas é para qualquer tipo de produto e serviço ou é algo direcionado específico? Marquinhos, eu não quero ser generalista. Foi por esse motivo que eu não resolvi subnichar. Mas sim, hoje a gente consegue atender todo e qualquer tipo de empreendedor. Tá. Onde o meu método ele não consegue obter resultado? Quando aquela pessoa não aplica o que a gente está ensinando. Tá. Aí nem o método... Né? Não, é verdade. Sim. Pode parecer óbvio. Já aconteceu de algum cliente contratar você ir lá, fazer todo o treinamento, treinar a equipe do cara, tudo, e depender do dono não fazer funcionar? Sim, é o que mais acontece. O Marquinhos tocou na dor, é o que mais acontece. É verdade. Tem cara que às vezes... Tem gente que compra curso online e não estuda. E aí depois fica reclamando, entendeu? Tem a estatística aí da Hotmart. Boa parte das pessoas não vão até o final. Grande percentual. E é muito louco porque, assim, para esses empresários participarem do nosso evento presencial, que é a imersão, né, o CISV Experience, ele vai ter uma experiência onde eu vou falar de gestão, liderança, marketing e vendas com ferramentas para embasar todo o nosso conhecimento. Ali ele não vai gastar tanto. Agora, para ele me levar até a empresa, aí ele vai ter que desembolsar um valor, porque eu estou com o meu tempo e meu tempo não consigo escalar. Sim. Então ele tira grana do bolso, e não é pouco, para eu estar lá. E muitas vezes ele não faz. E assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sim, perfeito. Então se o dono não faz, porque assim, é uma corrida de bastão. Tem hora que o bastão está comigo e olha que eu alinho isso. Então, tem hora que o bastão vai estar comigo, mas tem hora que o bastão vai estar com você. Você tem que dar essa manutenção enquanto eu não estiver. Porque enquanto eu não estou lá, a gente está no grupo. E eu estou ali falando com o pessoal. E já aconteceu também, Marquinhos, da equipe não comprar ideia. Certo? É pesado. E a última vez que isso não aconteceu, antes disso acontecer, na verdade, nós criamos um fluxo junto, onde essas pessoas iriam acompanhar aquelas pessoas que não tinham sinalizado na venda. E a venda, o Google vem provando isso, 80% do volume das vendas acontece entre o 5º e o 12º contato. Só que apenas, mais de 44% dos vendedores desistem da venda após o primeiro não. Poxa, imagina... Olha o tanto de dinheiro deixado na mesa. Aí o que nós fizemos? Nós criamos um fluxo, certo? E chegou um momento que eu tive que confrontar aqueles vendedores. Eu tive que confrontar mesmo, porque eles estavam numa zona de conforto. A cultura que permeava ali era: ninguém aqui vai ser mandado embora. E se você está me ouvindo aqui, e se você tem pessoas na tua equipe que não batem metas há 1 ano, essa pessoa não serve mais para estar na tua equipe. A cultura que você está hoje fomentando no seu negócio é uma cultura de baixo desempenho. Entende? Se eu tenho uma pessoa que não está batendo meta na minha empresa 6 meses, 1 ano, aí eu vou questionar. O dono está dando oportunidade? Está dando treinamento? Está dando condições? Tá. Então calma aí. Então o problema é o vendedor. Aí eu tenho que trocar a peça mesmo. Ou eu posso trocar de função, tirar esse vendedor dali. Já aconteceu, por exemplo. E colocar em outro lugar, esse cara performar muito. Entende? E nessa situação nós criamos o fluxo junto, só para a gente concluir. E no mês seguinte que nós criamos, uma das vendedoras que não estava performando tão bem, se não me engano ela estava em 3º lugar, ela passou no 1º lugar, a estar em 1º lugar. E ali eu comecei a auditar, porque eu fui questionado. Mas o fechamento brutal não funciona, não sei o que. Eu fui questionado. E aí eu falei, calma aí que eu vou auditar o celular de cada um. Eu fui lá e comecei a ver o celular de cada um, erro após erro, porque falta de aplicação. Então aí eu fui no celular dela, dessa pessoa, e ela falou assim: por que você está sendo a melhor vendedora do mês? Eu falei assim: Rei, não sei. Eu falei: como não sabe? Você não estava entre as melhores, agora você está entre a melhor vendedora do mês? O que você está fazendo diferente? Aí ela falou né? assim: Rei, foi aquele fluxo que você criou lá, aquele dia com a gente. Eu falei: tá vendo? Quem aplica tem resultado. Aí eu achei a variável era essa. Quem estava aplicando estava tendo resultado. Legal. Rei, e aí vamos botar um ambiente onde você chega numa empresa de grande porte, igual uma empresa igual você
saiu hoje um treinamento, tem vários vendedores. E naturalmente esses vendedores aí, um ou outro pelo menos, né? Ou posso, talvez até a grande maioria, já tenha passado por treinamento, já tenha adotado métodos, né? Ou se não passou por um treinamento, já criou seu próprio método ali, então, enfim, já é um vendedor. Então já tem ali o como fazer, né? Pronto. Isso gera uma dificuldade, tipo assim, quando o cara mais passou por treinamentos lá atrás. Tipo, quanto mais cru, melhor. Quando o cara menos provido de informações, é mais fácil de você moldar ou você acaba... Olha, quanto mais informação ele tiver, informações úteis, porque hoje quem manda no mundo não é quem sabe, é quem aprende. Porque o que eu sei hoje pode se tornar obsoleto daqui amanhã, talvez. Sim. Entende? Então, assim, vai depender muito de uma característica que, para mim, essa característica é fundamental. Inclusive, Napoleão Hill descobriu isso naqueles Milionários, no livro Quem Pensa Enriquece, que é ser ensinável. Legal. Então, se a pessoa é ensinável, não importa se ela tem muita informação ou pouca. Se ela quer, que é o desejo de querer, né? A primeira, aquilo que ele entendeu, o padrão desses milionários da época, era o desejo de querer. Então, Flávio Augusto fala isso muito bem, que o vendedor ele é dotado de 3 características, né? Gestão da emoção, ou seja, levar esse não, ele não titubear, ele ter esse conjunto de crença muito bem nele, que é crença no produto, crença na empresa, crença no mercado e crença que ele tem nele mesmo. Então, essa gestão da emoção é importante. Depois, ambição. E ambição você não aprende no jardim da infância. Entende? Ambição você tem. Então, você encontra pessoas que ela poderia ir muito mais além, só que ela não tem ambição. Então, isso pouco que ela tem é um gargalo. Gargalo. Sim. Mas é transformável? A pessoa não ambiciosa... Olha, ela pode sim ser transformada de acordo com o ambiente que ela está, mas vai depender muito dela. E motivação é uma porta que se abre de dentro para fora. É porque também, às vezes, essa ambição, ela já vem, na verdade, já vem da família, já traz aquela essência que o Rei falou, está lá no subconsciente alguma coisa que aconteceu, entendeu? Tá falado a dizer assim, ó, o famoso voto da pobreza, né? Olha, tu vive assim, tá bom assim, pô. Precisa tu melhorar, entendeu? Então, tipo assim, pô, eu quero ter uma roupa de marca. Não, que isso, cara. Qualquer uma te veste, tá bom. E às vezes esse cara é convencido. E aí a pessoa se convence disso. Então, pra ela, tipo assim, olha, esse mês agora eu quero te dar 10 mil reais de bônus. Não precisa, senhor, me dar 10 mil, não, pô. Eu só quero o meu salário. Entendeu? É isso aí. Então, existem pessoas assim, infelizmente. Então, a ambição, ela faz parte também de um processo também cultural da pessoa, a famosa crença limitante. Isso limita a pessoa aqui a progredir, entendeu? E isso que o Rei está falando é fantástico. Agora, Rei, a gente está falando sobre cultura. O que é uma cultura empresarial? A cultura empresarial ela se aplica para qualquer tipo de mercado também, seja pequeno, médio e grande? Total. Porque assim, o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que um conjunto de pessoas fazem, ou melhor, tudo aquilo que um grupo de pessoas... como que eu posso colocar isso melhor? Elas transmitem isso umas às outras em termos de experiência, mentalidade, hábitos. Isso é cultura. Cultura não tem nada a ver com nível educacional. Cultura é o jeito que as coisas acontecem na empresa. E cultura é aquilo que as pessoas fazem quando você não está lá. Entende? E na minha visão... É um comportamento orgânico. Eu até coloquei isso hoje no grupo. Legal. Cultura é o maior ativo... É o maior ativo que uma empresa tem, mas que muitos empresários não percebem. Por exemplo, se você tem uma cultura com um grupo de pessoas, certo? Não sei se vocês sabem, tem milionários que compram startup não pela ideia do modelo de negócio, mas pelo capital intelectual que está lá. Então, eles trazem essas pessoas para dentro da empresa dele porque tem capital intelectual lá. Tem pessoas muito boas lá. Então, se essas pessoas estão aculturadas com o meu projeto tem muito mais chance de ter aderência e ter a pujança e a competitividade que o mercado requer. Então, a cultura é isso. Mas assim, a cultura a gente pode classificar de 2 formas: formação e manifestação. Como que isso se formou? Imagina a seguinte situação. Por exemplo, o Marquinhos. O Marquinhos, você veio lá do norte, né? Não é isso, Marquinhos? Correto. Por exemplo, você tem hábitos, experiências e uma mentalidade que veio lá de trás, né, da experiência que você teve. Adquirido. O Falcone, por exemplo, sempre morou em São José do Rio Preto, não é isso, Falcone? Desde os 10 anos. Pronto, Sou de tá vendo? É uma cultura com formação e manifestações diferentes.
Sim. Isso no falar, isso no modo de agir. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar esse grupo de pessoas e trazer essas pessoas para quê? Para que isso tenha cola cultural. O que é cola cultural? Tá todo mundo na mesma pegada. Quando você tem cola cultural, com as pessoas, com o intelecto necessário, que aí entra o chá, competência, habilidade, atitude, pronto. Agora eu tenho uma empresa que, de fato, ela fomenta isso todos os dias. E o Peter Drucker, ele tem uma fala muito interessante, que ele fala assim, a cultura, ela devora a estratégia no café da manhã. O que ele quer dizer com isso? Não importa a estratégia que você tem, pode ser a melhor. Se as pessoas não estiverem aculturadas com aquela estratégia, se ela não comprou essa ideia, entra vendas de novo, não vai acontecer. Entende? Você pode ter uma empresa. Você pode ter uma empresa. Você pode, inclusive, mudar o seu produto. Se você tiver uma equipe aculturada, por isso que eu defendo, dizendo que a cultura é o maior ativo que o empresário tem, porque ele pode mudar de produto, cara. Se ele tiver uma equipe aculturada, essas pessoas vão aderir. Para ficar mais simples, qual seria um exemplo da forma cultural? Exemplo? De uma empresa. Digamos, eu vou te ajudar aqui para a gente criar um cenário aqui. Digamos, eu sou dono de uma loja de confecções. Tá? Vendo lá tecido, toalha, o caramba 4. E o meu jeito é, sei lá, eu sou meio arrogante no falar com meus funcionários. Eu sou aquele cara que não conversa muito bem com o cliente. Sim. Entre aspas, tem pessoas que se acham que são muito racionais, que não existe, mas eu sou muito racional. Então, para mim, é 1 e 1, acabou, dá 11, não dá 2, entendeu? E é o que eu quero. Então, tipo assim, esse nível cultural do dono da empresa, quando ele não sabe dessa estratégia, ele não sabe passar uma cultura sobre o que seria a empresa para o cliente. Qual seria um exemplo de se trabalhar isso? Olha, vindo primeiramente dele, esse padrão de comportamento vem do dono. Não tem como vir de outro, sabe? A fonte são os donos. Eu vou talvez mudar um pouquinho aqui o rumo da sua pergunta, Marquinhos, referenciando uma empresa que eu estive lá em Cafelândia, na Geoplast. Quando você entrava, desde a recepção até o chão de fábrica, digamos assim, todo mundo falava ótimo dia. Não era bom dia, ótimo dia, ótimo dia. Geral, essa é uma cultura que eles tinham lá. Então, lógico, os donos da empresa também se portam assim. Exatamente. Então, a fonte é o dono. E quando a pessoa fala assim, mas minha empresa não tem cultura. Lógico que tem. Pode ser que não tenha uma cultura forte implementada. Se não tem uma cultura forte implementada, existe uma cultura fraca lá já permeando. Entendi. Já está ali, pô. É o jeito que as coisas acontecem. Se o cliente entra lá e ninguém atende, ou não existe um padrão no atendimento, a cultura é essa. A cultura seria, na verdade, o reflexo do que é o dono da empresa. É isso. A gente pode perceber isso muito no atendimento, quando a gente vai em algum lugar. Quer ver isso? Isso acontece muito dentro de clínicas médicas, tá? Não estou dizendo que são médicos que são arrogantes, mas 99% quase são arrogantes. Então você chega nos médicos, eles têm o nariz empinado, aquele jeito meio às vezes superior, nem olha para você. Nem olha para você. Então, tipo assim, é meio arrogante, sabe? E você vai ver, a atendente dele é assim. É que quando... Entendeu? E assim vai, em vários segmentos. Tá? Eu atendo muita clínica. Segmentos. Eu posso até dar 2 segmentos, 2 posturas que é muito comum. Quando o médico é muito estrela, muito conhecido, muito famoso, as secretárias se sentem popstar. Então, é a cultura, é isso que o rei está falando. E quando o médico, aquele médico que nem conversa com a secretária e tal, não dá atenção ali, dane-se, faz o atendente também faz a mesma coisa com o cliente. E assim vai o processo. Você vai numa loja, é do mesmo jeito. Você vai numa lanchonete, digamos. Se o dono é aquele que se preocupa, que fala com o cliente, que pergunta se está gostoso, se está legal, se ele está bem servido no atendimento do que foi servido para ele no prato que você... Ele na verdade, ele se torna o gerente responsável. Sim. Aí você vai ver que todos os funcionários tendem a copiá-lo. Entendeu? E eu posso até dar alguns exemplos aqui de como implementar uma cultura. A cultura é um conjunto de valores. Então, esses valores vêm de quem? Dos donos, de novo. Então, por exemplo, o cliente... a gente só ganha se o cliente ganhar.
Ó, isso é um valor, concorda? Gente como a gente, entendeu? A simplicidade é o nível mais alto da sofisticação, da sofisticação não, da inovação. Inovar não precisa ser complicado, inovar é simplicidade. Então, percebe? São conjuntos de estrutura de narrativas ali que eu tenho que colocar na cabeça da pessoa. Senso de dono. Você tem que ter o olhar de dono. Então, logo, se eu não estou, se você vê, por exemplo, está tendo muito desperdício, o que você tem que fazer? Pô, se eu tenho o senso de dono, olhar de dono, eu vou me colocar no lugar do dono. Agora, assim, ó, enquanto a cultura é o DNA da empresa, é a identidade da empresa, o clima organizacional é o termômetro. O que é o clima organizacional? É como os colaboradores se relacionam entre si e como que ele trata o seu cliente. Sim. Então, eu, dono de negócio, quem que eu tenho que tratar melhor primeiro? O meu cliente interno. Nós temos 12 clientes na empresa. O cliente interno e o externo. O cliente interno é aquele que mais precisa de atenção. Que ele passa mais parte do tempo na tua empresa do que na casa dele, muitas vezes. Sim. Entende? Às Boa vezes parte não, mais. de regra. É ou não é? Junto com as pessoas ali, então, tem que tratar essas pessoas muito bem. Se eu trato os meus colaboradores bem, eles vão tratar os meus clientes bem. Se eu não trato o meu colaborador bem, eu fico à mercê do desempenho de cada um. Isso que o Rei está falando é fantástico, porque em alguns lugares eu já vi, e relatos, inclusive, às vezes dando também treinamento e tudo mais por aí, de funcionário falar que eles são proibidos de usar um banheiro que é tipo assim, como se fosse um banheiro para cliente. Uhum. Os funcionários são proibidos, entendeu? Isso eu acho um crime. Né? Sim. Já teve um supermercado uma vez que quebraram tudo, na verdade. Os funcionários fizeram greve e tudo, porque eles eram proibidos de usar o banheiro que era para clientes, o banheiro gigante. Né? Então, vai num posto de combustível, por exemplo. Isso é uma outra observação que eu faço para dono de posto de combustível. Cara, você para num posto de combustível desse de rua mesmo e vai no banheiro do funcionário. É horrível, coitado. Mas aí a culpa é do próprio funcionário? Não, é porque fizeram um banheiro horrível para ele. Entendeu? Então, eu acho que essa questão dessa cultura também é importante. Mas mudando da forma aqui, vamos lá. Digamos que agora eu sou um dono de uma empresa super relacionado, trato bem, faço aniversariante do mês, pago comissão, trato todo mundo bem, mas eu tenho aquele funcionário que vive falando mal de todo mundo, detona todo mundo, é o puxa-saco, é o tóxico, entendeu? Como lidar com este funcionário? Primeiro que na vida a gente tem o que a gente tolera. Se eu estou tolerando é porque eu mereço aquilo, certo? A gente merece aquilo que a gente tolera. Segundo, que fofoca, você tem que entrar com os 2 peitos no pé. Perdão. Ou melhor, com 2 pés no peito. 2 pés no peito. Eu mudei a bola aqui. Mas se tiver 2 peitos, vai com 2 peitos. Por quê? Assim, eu sou cristão, no contexto bíblico, qual que é o menor membro do nosso corpo que pode incendiar todo o corpo? A língua. A língua. Entende? Ela abençoa e amaldiçoa. O poder da vida e da morte está na língua, cara. Então, o que eu tenho que fazer? Dar um checkmate ali na pessoa. Que geralmente, o que eu recomendo? 3 feedback, 3 a 4 feedback. A pessoa não mudou? Não se enquadrou? Próximo. Promove ele para o mercado de trabalho, não deixa ali. Agora, fofoca, na hora. E fofoca é o seguinte, você tem que colocar todo mundo junto ali, ó. Onde começou? Eu fiquei sabendo. Você ficou sabendo? Sempre começa assim, você ficou sabendo? Você está sabendo? Está sabendo que o patrão vai viajar? Está sabendo que o patrão comprou outro carro novo? Você está sabendo disso? Está sabendo de fulano? Sabe? Esse está sabendo. Pesado, hein? E ali, o que você tem que fazer? Já chama e já mata no ninho. Cobra se mata no ninho. Então, você tem que... é um veneno meio complicado, porque a pessoa, quando ela é fofoqueira, ela vai dar o jeito dela. Vai estragando todo o grupo. Exatamente. É a laranja podre ali no saco. É bem difícil de tratar, né? Tem o fofoqueiro, tem o preguiçoso, né? Tem de tudo dentro de uma empresa. Então, agora, como eu falei, na vida a gente merece o que a gente tolera. Então, agora, Rei, ainda de funcionário, vamos lá, para o pessoal que está assistindo a gente ter um bom entendimento, né, do que é o Sem Vendas. Então, assim, como lidar com aquele funcionário, na verdade, que é o puxa-saco? É aquele que ele se acha que ele é o gerente sem ser o gerente. Nossa, isso é o pior, porque... o Barack Obama dizia isso, né? Livre-se dos bajuladores, né? Porque o puxa-saco, uma hora ele vai puxar seu tapete. Você pode ter certeza disso. Então, não dá muita confiança.
não dá muita confiança. E o puxa-saco só puxa o saco por conta de benefício por conveniência, próprio. Exato. Ele tá te erguendo o seu ego ali, de alguma forma, para gerar reciprocidade com você, para em algum momento te pedir algo, agora, ou ser favorecido. O que o empresário pode fazer para não ter esse tipo do fofoqueiro, do bajulador, do enrolão dentro da empresa dele? Ô Marquinhos, infelizmente, na hora da contratação, a gente não consegue identificar alguns comportamentos. Tem pessoas que fingem muito bem. Certo. Tem pessoas que elas fingem muito bem. Agora, na minha visão, contratação acontece depois de 90 dias. O que eu quero dizer com isso? Você não consegue segurar uma bola cheia no fundo da piscina durante muito tempo. O que vai acontecer daqui a pouco? Vai ser emergir. Ou seja, quem é uma hora vai se revelar. Certo. Então tem 90 dias ali para entender o comportamento. É aquela máxima, né? Contrate caráter, né? Contrate habilidade, contrate caráter e treine habilidades. Aí tem pessoa que fala assim, mas como contratar? Eu não consigo. Não, você tem 3 meses de contratação, não acontece na hora. Ali é uma entrevista, você tem um período de experiência. 90 dias é tempo suficiente. Total. Às vezes semanas já é tempo suficiente. Exato. Então você pode testar essa pessoa. Antigamente, quando eu contratava, eu colocava aquele 45 mais 45 dias. Hoje eu coloco 30 mais 60. É isso aí. Hoje você pode estender. Por quê? Não, você porque vai dá os 90 dias do mesmo jeito, mas você coloca 45 dias mais 45 dias. Ou você pode colocar 30 dias mais 60. Então, se você em um mês você já viu que não vai rolar, você já tirou o Já era, exato. Agora, se eu fico deixando, a cultura que eu tenho é de uma gestão frouxa. Né? Não tem CNPJ forte com CPF fraco. Cara, eu tive um problema muito chato, na verdade, com um funcionário, que ele tinha eu não sei se eu falo assim, uma transferência de intimidade. Então, o Marquinhos chega aqui na empresa, pô, Falcone, meu brother, sei que lá, abraça e tal. Foi ficando íntimo. Não, você é meu amigo lá de fora e veio aqui e eu tenho essa intimidade contigo. A gente conversa, a gente brinca. Eu tinha a sensação que ele pegava aquela intimidade que eu tinha, por a gente ter um ambiente muito amigável entre os funcionários, ele achava que ele tinha a liberdade de fazer com você a mesma brincadeira que eu fazia. Sim. Queria passar a mão na bunda. Que horrível. É exatamente. Peraí, pô, sou o dono, que é isso, cara? Não, e não é nem na minha. É no do meu amigo, vamos supor. Meu Deus do céu. Vamos supor. Que inconveniente. Você é meu funcionário. Certo. Beleza? Aí o Marquinho é meu amigo de longa data. E aí ele chega. A mão não tem que ser em mim, né, pô? Aí ele chega. Ô, tá bom, eu sou teu funcionário, Marquinhos. Aí você é funcionário do Marquinhos. Aí eu chego aqui na empresa dele, ele vem brinca, né? Passa a mão na bunda, zoa a tua mãe, não sei o que lá. Cara, você vai vir achar que eu vou passar a mão na minha bunda também. Exato. E é algo normal que acontece sempre? Jamais, por isso que assim... Não que não é normal. Sim, o primeiro comportamento... Você vê muito isso aí nas empresas? Sim. Funcionário entrão, que a gente chama. Porque assim, o que acontece? Eu falo de transferência de intimidade. Né? Isso. Bonita essa frase. As pessoas confundem, né? Liberdade com libertinagem, né? Então, o que é importante fazer? Primeiro comportamento, calma aí. Eu chamo essa pessoa, vou chamar essa no particular. Dependendo da situação, tem que falar ali na hora. Então, chama essa pessoa particular e fala assim, olha, isso eu não aceito. Aconteceu. Você fez isso ou não? Fiz 2 vezes, na terceira vez ele chegou, tava conversando com outro técnico. Mandou ele embora. Eu cheguei na empresa, um técnico tinha ido resolver algum problema e que era sem noção todo mundo conhecia o problema ali, tipo, eu sou o dono, vocês dois são técnicos. Aí você foi resolver um problema. Sim. Aí você resolveu, aí você tá explicando pra ele o como que resolveu. Aí eu cheguei no meu, como que foi? Ele dá licença que eu tô explicando aqui pro fulano. Falou pra mim. Caramba. Não ficou mais 1 minuto ele ficou dentro da minha empresa. Eu pensei, sai daqui agora. E poucas. É o tipo de comportamento que não... é uma afronta, né, irmão? Não faz sentido ter dentro de uma empresa mesmo. Então, é algo que o mercado de trabalho está muito com isso. Como que você enxerga hoje no teu papel de treinador? O que você encontra aí de matéria bruta? Para trabalhar muito contaminado. E o que eu aconselho, tá, o empreendedor? Eu tenho uma matriz onde eu meço desempenho e cultura. Então vamos lá. É um quadrante, tá? Imagina só. Alta cultura, baixa performance.
que eu tenho que fazer? Treinar esse cara e desafiar. Olha, esse cara, alta cultura. O que é alta cultura? Pô, ele é comprometido. Esse cara, se precisar de vir no sábado, ele vem. Ele chega no horário, mas ele é lento. Ó, alta cultura, baixa performance. Ele não acompanha a turma, então tem que treinar ele e desafiar. Entendeu? Agora, se eu tenho um cara lá que ele tem alta performance e baixa cultura, ele se acha o cara, quer chegar no horário que ele quer porque ele vende mais que todo mundo, é o vendedor peito de pombo, né? Se acha ali, esse cara eu tenho que alinhar com ele. Ó, vem cá. Parabéns pelo teu resultado, mas... não, calma aí. Nós temos uma cultura aqui que você não está seguindo. Entendeu? Lembra quando o Romário ele não foi para a Copa lá, que o Felipão barrou ele? Ó, o Romário tinha alta performance e baixa cultura. Ele queria treinar no dia que ele queria, não é? Sim, não, tem uma história que ele contou lá de um time lá, não foi? E ele se arrepende disso, né? Eu já vi um podcast que ele se arrependeu. Sim, mas a cultura dele era baixa, mas ele tinha alta performance, a cultura baixa. O Romário nunca será maior que a seleção brasileira. Nem o Pelé foi maior que a seleção brasileira. Não é? Sim, não, nenhum indivíduo é maior que o time. Exato, né? nenhum colaborador pode ser maior que a empresa. Você pode olhar isso dentro de vamos botar um casal, você entendeu? O marido ou a esposa nunca vai ser maior do que o relacionamento em si. A maior do que a família. Exato. Os dois são conjunto disso. Então eu vivi isso, né? Se você não tiver um desequilíbrio nesse ambiente, dentro de casa, entendeu? E ainda você ainda tem uma autoridade maior, né? Você ainda tem só um para dividir, entendeu? Ainda tem a questão moral que você pode pautar. Agora você coloca dentro de um ambiente de empresa, que de fato você tem cargos denominados, você tem hierarquia a ser respeitada. Isso aí. Essa cultura é bem difícil de você trabalhar. É isso aí. Porque como é que você fala pro cara que o faxineiro foi desrespeitado pelo vendedor? Entendeu? Se ele permite pra você incutir no cara do vendedor, mano, você tá tirando. O cara que limpa o vaso que você vai lá mijar na tampa e você não respeita o cara. É uma questão de respeito. Né? Porque exato. Eu atendo algumas respeito empresas... é um valor, né? Que tem que ser fomentado. Sim, eu atendo algumas empresas grandes e a gente vê que existe essa vaidade muito grande no departamento comercial. Porque, de fato, o departamento comercial ele é o responsável por gerar receita. Entendeu? Mas não adianta o departamento comercial gerar vendas e se a produção não entregar. Sim. Então, parece que é um ambiente que meio que... Como se o curso do rio levasse para esse lugar, né? E no meio dessa coisa toda está o empreendedor, muitas vezes perdido sem saber o que faz. E por isso que o nosso trabalho é importante, porque eu não estou envolvido emocionalmente com aquilo tudo. Eu chego de forma racional, analítica, inclusive enxergando o ponto cego dele e mostrando a obviedade que eles não fazem. O meu método não é uma complexidade, não. O meu método, eu ensino aquilo que é óbvio, mas que as pessoas não fazem. Eu costumo dizer que eu sou pago para dizer o óbvio. Esse cara não está conseguindo enxergar o óbvio. Eu não sei que jeito. Deixa eu só concluir a matriz, de repente, para não perder o raciocínio, mas guarda a pergunta aí. Então eu vi lá, baixa performance, certo? Alta cultura, eu vi alta performance, baixa cultura, certo? Mas eu tenho também um cara que tem baixa performance e baixa cultura. E aí? É o cara que eu tenho que demitir. Ele tem baixa performance, baixa cultura, demito. Agora e o cara que tem alta performance e alta cultura? Esse é o tipo de pessoa que ele pode ser o seu sócio em outro negócio. Ele pode ser o seu principal gerente em uma nova unidade. Esse cara pode ser promovido caso ele precise de alguém ali. Porque ele tem alta performance, alta cultura. O nível de autonomia que esse colaborador tem é alto, ele é adulto. Porque tem o bebê, o criança, o adolescente e o adulto. Né? Vamos dizer assim, no nível de maturidade do liderado. Então esse cara já é adulto, eu não preciso ficar cobrando ele sabe o que faz. Inclusive tem coisa que ele domina mais que o próprio dono. Então, esse cara tem que reconhecer ele. Aí entra inclusive para engajar essa equipe o que nós chamamos de partnership. É um programa onde você pega parte da tua empresa, seja lá 5%, 3%, e você dá para aquela pessoa. Ele se torna o seu sócio minoritário na sua empresa. Quer dizer, eu estou protegendo o meu capital intelectual. Porque hoje, se uma empresa percebe que eu tenho possibilidade de contratar uma pessoa do outro time, hoje, por exemplo, um empresário chegou em mim, cara, fazia muito tempo que eu queria contratar essa pessoa. E eu consegui contratar, ele vai ser meu gerente aqui.
Comprei um jogador. Eu não sei como foi o trâmite, mas um exemplo, né? Ele é muito ético, eu acredito que não deve ter sido o caso dele. Mas acontece do bom colaborador ser assediado por outra empresa. Quer dizer, se eu não estou dando condições da minha empresa, eu estou abrindo brecha de perder esse cara. Exato. Mercado da bola, pronto. Entendeu? O cara defende até a camisa até encontrar alguém que pague mais. E ele tá errado, o colaborador? Lógico que não. É o que eu sempre falo. Quando você tira uma foto, imaginar que a gente tira uma foto aqui, certo? Eu e você. Certo. Quem é a primeira pessoa que você olha? Eu mesmo. Você. Ou seja, nós estamos interessados em nós mesmos. O colaborador está interessado nele mesmo. Ele vai olhar sempre ele ganha, então ele se entrega. Então o que eu tenho que fazer? Criar meios, mecanismos, modos onde esse colaborador ele se sinta confortável em trabalhar comigo. Então ele tem alta cultura, alta performance, é o cara, não posso perder ele. Só que hoje, quando você fala de partnership para o empresário, que é o empresário mais raiz, aquele cara mais chucrão, não cabe na cabeça dele isso. O cara mais novo, cabe. Por quê? Porque ele sabe que ele pode ter esse cara que pode trabalhar muito com ele ali. Ele vai ter uma parte pequena, além do valor que ele recebe mensal. Ele tem parte do meu negócio. Se eu encontro um cara fera, um expert, que eu sei que esse cara pega ali metade da bronca comigo, por que não? Comprou tua briga, né? Exato, ele tá comigo ali, por que não? Ele é dono também. Vai participar das reuniões comigo aqui. Esse cara sempre vai ser o cara maduro. Com certeza. A alta cultura e alta performance. Só que as empresas hoje elas acabam não entendendo isso. Aí quando esse cara sai, fala assim, faz de tudo para reter esse cara. Fala, não, vem cá, eu te dobro o seu salário. Não, agora já foi. Agora não é dinheiro, porque não é só dinheiro. É reconhecimento, legal. É oportunidade de crescimento. Aí eu fiz a alusão lá em relação ao casamento. E quando você tem um sócio e você precisa divorciar desse sócio, existe? Olha, você está falando de algo muito interessante que o Marquinhos até presenciou, né, Marquinhos? Uma pessoa que foi lá no nosso escritório e eu tive que falar para ele, falei, olha, você vai precisar desassociar do seu sócio, porque ele está acabando com a cultura da sua empresa. Eu estive lá, nós fechamos um contrato, vou até falar o valor aqui de R$50 mil com esse empresário, para fazer um trabalho de 3 meses lá. Só que quando eu cheguei para entender o sentimento do time, todas as pessoas de forma unânime falaram mal do sócio dele. Entendeu? Todas. É o filho que não honra o pai. Né? Não, funcionário é o filho que não está honrando o pai lá, que é o dono da casa. Né? Nesse caso, ele gostava mais do empresário que foi me procurar do que do outro sócio. O sócio era o cara que amarrava, era o gargalo, ele centralizava sempre nele, não buscava inovação. Então eu percebi o quê? Que o cara tinha um bom capital intelectual, só que o negócio dele estava comprometido. Então eu sugeri o que para ele? Falei, olha, declara a falência, desassocia do seu sócio, contrata um jurídico para que esse jurídico possa, sabe, acompanhar todo esse processo, que tem muito cliente insatisfeito por conta de tudo isso. Cria um novo CNPJ, um novo nome completamente desse, um nome fantasia diferente, e começa de novo com a sua equipe, que a sua equipe só está aqui por sua causa. Porque eu perguntei para todos, se fulano morreu hoje, vocês ficariam aqui? Não. Nossa, pesado, hein, velho? Pô. E eu tive que falar isso, e ele fez. Ele teve que desassociar, porque ele estava com receio da reação do sócio. E eu falei, olha, eu não vou entrar na tua empresa porque eu não vou conseguir mudar o cenário lá, porque o seu problema é cultural. E cultura, meu irmão, é os 2 P's, tá? Paciência e persistência. Tanto para você implementar, quanto para você lutar contra uma cultura que já existe. Principalmente se essa cultura é fraca. Entende? É você, sabe, furar um cimento com uma colherzinha ali de plástico. Não vai funcionar. Você pode ser o cara, não adianta. E ali foi o que aconteceu. Ele teve que desassociar. Indicação, recomendação minha. Não foi fácil falar isso pro cliente, mas eu não posso ser o bajulador. É o que eu falo. Quando eu chego numa empresa, eu sou o cara que não vou bajular. Mas e pro outro? Pro outro ele teve que aceitar. Não, mas e você? Não chegou nem a falar nada? Não, ele teve que aceitar o outro. Mas tipo assim, você chegou a falar, irmão, ó, na boa, você tá jogando areia na Não, empresa. Porque eu não vou ficar no meio do fogo cruzado. Eu simplesmente aconselho. Só orientou. O cara da cultura baixa que não ia receber o conselho, eu você não já dava nada você falar pro cara. Sim, eu não sou pago para cobrar a equipe do cara. Eu sou pago para treinar, para acompanhar, para desenvolver. Cobrar é o gerente. Não, foge da minha alçada, entendeu? Não sou pago para isso. Eu sou pago para acompanhar, para desenvolver, fazer todo esse trabalho. Agora é a corrida de bastão. Agora o bastão tá contigo, corre aí.
Legal. Na minha parte eu fiz, entendeu? Ô Marquinhos, você aí dentro do ambiente político, você já viu muito cara assim que tinha capacidade, tinha competência, mas não tinha motivação, não tinha ambição pelo cargo? Assim, tipo assim, ó, putz, mas esse cara, se ele fosse um pouquinho mais... Teve um candidato que eu fiz uma vez uma campanha para ele, eleitoral, e ele colocou na cabeça dele que ele ganhava a eleição sentado no sofá da casa dele com o celular na mão, falando no WhatsApp. Aí eu disse pra ele, falei, meu amigo, não funciona assim. Não, mas aí você tem que fazer ou vencer a eleição. Eu falei, não funciona assim. Entendeu? Acho que só porque tem dinheiro. Não é isso daí. Então, assim, nem sempre quem tem muito dinheiro é o melhor, entendeu? Nem sempre o posicionamento do arrogante, ele vai fazer você, ele vai vencer, entendeu? Infelizmente... aquela famosa frase que a gente diz assim mesmo, você quer conhecer a pessoa, dê poderes para ela, na verdade é porque a pessoa ela já é arrogante, ela só está quebrada, ou ela não tem, porque a partir do momento que ela tem um financeiro, ou ela ganha um status, um poder, ela vai externar o dinheiro potencializa isso, né, Marquinhos? Ela vai se revelar, entendeu? O gênio vai potencializar isso. Então, às vezes você namora com uma pessoa, vamos por relacionamento, aquela pessoa se entrega para você, é a pessoa mais amável do mundo e tudo mais. Depois que você casa, que você vai entender que o gênio é diferente, que é uma cultura diferente, um pensamento diferente. E aí você acaba se decepcionando, entendeu? É dissonância cognitiva, me arrependo do que eu fiz, entendeu? Então, é muito difícil realmente. Então, numa empresa, quando você tem sócio que ele não pensa como você pela ganância... Olha, vou te dar um outro exemplo. Real, isso foi da minha vida, tá? Eu tinha uma banda chamada Banda Quero Mais. Foi por isso que daí surgiu o Marquinhos Show. Banda eu tinha uma banda chamada Quero Mais. Era uma banda que tocava calypso, forró, caramba 4. E eu rodava... você fazia o que nessa banda? Então, eu comecei como baterista, eu era muito ruim e fui promovido a empresário. Foi demitido. Eu era muito bom, falaram... Foi demitido sem sair do quadro de funcionário, não é isso? Era melhor você ser empresário. A banda era minha e do meu irmão. A gente rodou praticamente muitos lugares do Brasil, fazendo alguns shows, abrindo shows grandes, nacionais e tudo mais. Só que assim, a minha vontade de vencer, a minha garra era muito grande. Então eu ia atrás, eu pedia oportunidades, eu ia nas rádios, botava CD dentro do meu carro, era um Corsa Sedan, dava para Belém, para Recife, Recife para Salvador, Salvador, São Paulo. Então eu rodava muito, deixando CD em todas as rádios. Naquela época não tinha o poder de divulgação que é hoje a internet. E aí eu vi, depois de um tempo, que o sucesso não eram as pessoas que eu trabalhava. O sucesso era eu, entendeu? Então eu comecei a perceber que não adiantava eu gastar toda a minha energia... Humilde, né? Não adiantava eu gastar toda a minha energia com o pessoal, porque no fundo, o que eles estavam... Você tava remando. O que eles queriam, na verdade, era ganhar o dinheiro que a banda pudesse pagar para eles. Entendeu? Ali pela paga. E eu imaginava algo bem maior, entendeu? Então, quando eu descobri isso, eu comecei a investir em mim, entendeu? E aí eu consegui realmente atingir o meu objetivo. Chegar onde eu queria chegar, entendeu? Então, assim, não adianta muitas das vezes o dono de uma empresa também tá dando murro em ponta de faca, tá? Não adianta às vezes ele ter uma equipe, como o Rei falou, toda montada, uma loja linda, e ele não vende. E ele não prospera. E não vai para frente. Então, ou seja, ou ele muda tudo, ou ele troca funcionário, troca todo mundo, ou ele entendeu? Porque senão o prejuízo é maior. Sim. Então, hoje, Rei, quantas empresas quebram antes dos 2 anos? Nossa, muito. A estatística do Sebrae é alarmante. São muitas mesmo. Acho inclusive, que 90% antes dos 5. Que passam dos 5 anos, 90, nessa 80%. Fase, se eu não me engano, são apenas 5%. A gente pode dar um Google aqui e atualizar. Mas o número é muito grande. E a deficiência, Marquinhos, é essa incapacidade que o dono tem. Porque eu até postei isso hoje, né? Quando nós não somos capazes de mudar uma situação... 27% fecham no primeiro ano. Olha só. No primeiro ano, olha isso. 27% é grande. Cara. E por que isso? Porque quando nós não somos capazes de mudar uma situação, nós somos... convidados a mudar nós mesmos. Agora, esse cara, ele não tem uma cultura de desenvolvimento, de buscar por conhecimento. Ele aprendeu assim, então ele acha que
né, soluções antigas com problemas atuais vão resolver. Tem outro que fala que atualizar. Porque 80% das micros empresas não completam um ano. É muito forte os dados, né? Então, para que você não entre aí nas estatísticas do Sebrae, né, conheça aí o Sem Isso, Sem Vendas. E é muito legal o que eu faço, porque assim, eu sempre chego numa dinâmica diferente. Né? Eu ainda me proponho a fazer o que eu faço, que eu sempre chego e conheço uma dinâmica diferente. E eu tenho uma vantagem, Marquinhos, no que eu faço. Você é um negão de 2 metros de altura. Se o cara não quiser, você já dá um tapa no cara, o cara vai embora. Antes fosse. Mas não é. É que assim, eu chego com aquilo que eu sei e saio com aquilo que você sabe. Top. Então imagina anos e anos fazendo isso. Hoje, às vezes, eu chego em algumas empresas, eu já sei onde está o gargalo, eu já sei onde está o problema da empresa ali. E muitas vezes é o dono. Agora, bora falar um pouco do Herivelto, realmente. Vamos fugir um pouco sair um pouco da venda. Mas quem é o Herivelto de verdade? O Herivelto é um cara humilde, que veio de uma família muito humilde, com vários valores, inclusive respeito, empatia, simplicidade. Quem me conhece sabe que eu sou um cara simples. Venho da roça, já bebi água de rio, morei em ilha, entendeu? E é um cara muito família hoje, casado, né, com a Juscelie, tem uma filha de 14 anos que é a Emanuele. Amo os meus pais, sou um cara muito amoroso com os meus pais, eu valorizo isso. É bíblico, né? Honra seu pai, né? Primeiro mandamento com promessa, né? Para que viva muito bem, muitos anos sobre a terra. Dias sejam acrescentados. Então esse é o Herivelto, esse cara sou eu aqui. Aí, sem muita... Ministro de louvor, líder... Eu sou músico, né? Lá. O pessoal gosta que eu canto, mas eu gosto mais de tocar. Então eu não sou líder. Voz é boa pra caramba, mano. Às vezes eu me arrisco em um outro, dois louvor lá. Até que vai, mas não é a minha pegada, sabe? Amo música, de fato, amo música. Já fui jogador de futebol. Olha aí. Já jogava em posição? Atacante. Pegar as pernas do cara. Qual que é a tua altura, irmão? Você é grande. 1,84. Ah, tudo isso? Só isso? Achei que era mais. Talvez é porque eu esteja mais forte hoje, mas no passado eu pesava 84 quilos. Hoje eu peso 100 quilos, né? Então construí 16 quilos aí de massa magra. Você engordou, você ficou forte. Fortalecido. Não, tem um pouquinho de barriga aqui, Marquinhos. Nem fala. Cemitério de Franco, no Inclusive, de terça-feira a gente tem um fitness aqui, tá? Ah, é? Vai vir um cara que dá acho que ele é recordista de live no mundo. Olha só. Caramba. Muito louco. Muito bom. Enfim. Então esse sou eu, né? Lógico que eu sonho muito grande. Eu tenho aqui no meu celular, ó. Sim, vamos falar de sonho. Vai lá, Rei. Me conta aí. Vamos lá. Qual seria o teu sonho? Qual o teu maior sonho? O meu sonho... Onde o rei quer reinar. Onde o rei quer reinar. Eu tenho muito claro aqui, ó. Tá desenhado aqui, ó. Vou até ler pro pessoal. Estarei entre os 5 maiores especialistas em negócio do Brasil até 30 de abril de 2027. Tá declarado. Amém. Então, hoje o meu sonho é ajudar o maior número de empresas a prosperarem mesmo, entendeu? E aí o Falcone tem uma empresa e ele quer contratar o Herivelto. Aí a gente já atendeu vários consultores aqui. Uhum. Inclusive, a Thalissa Fogato esses dias estava com a gente aí falando de quarta-feira, que ela é consultora financeira, falando a respeito de dados, né? Não, LGPD? Não. Que ela foi a Bruna Piccolini, ela é advogada. A Thalissa, ela é da consultoria financeira, ela foi gerente de banco há muitos anos. Pô, que legal. E aí, né, a pergunta, né? Quando, cara? O cara tem que começar desde sempre com uma consultoria. Sim. Então, é meio que uma resposta clichê, mas é meio utópico. Não é utopia. O cara que é microempreendedor ali, autônomo, igual o meu caso, com 19 anos de idade, saí de um serviço que eu estava desde os 12, e aí abri minha empresa, enfim. Eu vou contratar um consultor, nem sabia que isso existia. Me fiz empresário. E qual o momento e qual que é a melhor maneira? O que a pessoa precisa preparar? Né? Como agora é a hora. Para chamar o Herivelto. Para chamar o Herivelto. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Qual a dor que ele tem que estar sentindo gritante ali? Qual que é qual o sintoma crônico que ele tem que ver na empresa? Então, eu tenho que entender qual habilidade que não tem. Existem 3 habilidades que qualquer empreendedor precisa ter e dominar. Primeiro é a habilidade conceitual. É entender sobre estratégia, entender sobre mercado, números,
entender sobre o comportamento do consumidor, entender sobre a variável do comportamento do próprio colaborador, que existem variáveis ali. Essa é a primeira habilidade, conceitual. Digamos a parte, aquela estrutura hierárquica, certo? Os níveis organizacional, estratégico, habilidade conceitual. A segunda habilidade é a habilidade humana, que é a parte tática, onde agora eu tenho a ideia, eu vou passar para as pessoas. Agora eu vou contratar pessoas para fazer para mim. Se eu não tenho essa habilidade humana, eu perco. Eu posso ter a parte conceitual. Se não tem a parte humana, que é o que faz as coisas acontecer mesmo. Por que funcionário? Porque o funcionário faz as coisas funcionarem. É isso. E depois a habilidade técnica. Muitas vezes eu tenho que me desdobrar nessas 3 habilidades. Eu vou lá, entendo. Eu vou lá, às vezes contrato alguém, um terceiro, para fazer para mim, porque eu não tenho condições de pagar alguém para estar dentro da minha empresa. E eu coloco a mão na massa. Então é importante você ter essas 3 habilidades para quê? A hora que a sua equipe vai crescendo, você sabe fazer também, você sabe mostrar para a pessoa. Então, quando eu domino as 3 habilidades, perfeito. Agora, quais dessas 3 habilidades que você que está me ouvindo não tem? É a habilidade conceitual, de entender o todo, a parte macro, que às vezes ele está tão na parte operacional que ele tem uma visão míope do negócio dele. Ele está operacionando. Ele é funcionário do próprio negócio. Ou, de repente, é a parte técnica, a parte humana. Às vezes ele não sabe como contratar, às vezes ele não sabe como treinar o time dele, desenvolver o time dele. Porque o PlayStation, o videogame de adulto é outro. O videogame do passado era o quê? Né? Mario Bros, o que mais? Aquela corrida lá do Donkey Kong. É isso aí, lembra? Não tinha as fases? Pronto, as fases de empreender hoje é diferente, são 4 fases. A primeira fase é a fase da validação, onde o seu foco é vender, pagar, entregar, certo? E assim por diante. A segunda fase é a construção de equipe, aí a fase fica um pouquinho mais complicada. Qual que é o foco aqui? É você agora contratar, treinar, liderar e engajar, certo? A terceira fase é a fase da organização, que eu vou aculturar. E agora qual que é o desafio aqui? O desafio aqui é organizar tudo, criar processos e indicadores, entender números, né? Melhorar esse processo, por exemplo. Nós acabamos de abrir uma outra empresa, que é a CCA Cred, onde a gente ajuda as pessoas a tirarem o nome delas dos órgãos de proteção ao crédito. Que a pessoa hoje, ela não deixa de comprar porque ela deve, ela deixa de comprar porque esses órgãos impedem delas de obterem crédito. Então nós tínhamos ali um processo que precisava ser otimizado. O contrato, a parte de enviar o contrato para esse cliente era ainda no papel. O que eu fiz como gestor? Que quem faz a parte comercial é o meu sócio, embora eu comando muito bem lá. Mas é ele quem faz, que ele detém mais conhecimento nessa área do que eu. Eu faço a parte estratégica administrativa. Eu fui lá, contratei agora chama Authentic, inclusive. Você faz isso online. Otimizei o processo. Às vezes eu tinha que pagar o motoqueiro, esperar a pessoa assinar, ler, às vezes ela não lia. Firma. Tudo isso, sabe? Agora eu otimizei. Ela vai lá online e eu consigo medir isso online. Indicador, otimizando o processo, a parte de organização. E a quarta fase é a fase da escala. Não é fácil você escalar um negócio. Então aqui eu vou expandir, escalar e diversificar. Diversificar como? Eu posso, inclusive, abrir uma outra frente de negócio, empreender em um outro negócio, em outro mercado. Então, percebe? São habilidades diferentes e fases diferentes. Agora imagina tudo isso, toda essa dinâmica acontecendo de forma simultânea. Tem gente que se perde, tem gente que fala assim, eu não quero empreender mais. Eu estava muito bem no meu trabalho, lá ganhando meu ordenado, todo final do mês era garantido, é pouco, mas era aquilo. Tem gente que recua. Por quê? Porque ele não entende que esse jogo requer novas habilidades. Show. E você dá uma prévia, como que você faz? Eu faço uma sessão estratégica. Inclusive, eu quero liberar aqui para a sua audiência 5 sessões estratégicas comigo. São 30 minutos que eu olho para o negócio dessa pessoa e ali a gente discute estratégia para o negócio dela. Depois, se falar assim, olha, faz... presencial, online, como que é? Pode ser presencial, nosso escritório fica lá no Iguatemi Business, ou pode ser online, através de um Meet mesmo, Google Meet ali. Sim. Dentro da casa dela, da empresa dela, ela pode fazer. E ali eu faço algumas perguntas, entendo o negócio dela, o cenário dela, e ali eu dou várias sacadas, dicas, né? Que às vezes o insight paga, né? Eu vou falar disso, o insight paga. Legal. Então, esse momento ali, eu falo obviedades para ela. É o que eu estou dizendo, não é coisa mirabolante. É coisa que ela precisa fazer e não faz.
Entendeu? E tem pessoas assim, hey, como faz para ter continuidade? Aí entra a parte paga. Aí a gente conversa, eu entendo o momento da empresa. Não é um valor engessado para tudo. Não, vou entender. Se o cara é pequeno, é MEI, tem um valor específico para ele. Se o cara tem lá 10, 15, 20 pessoas que requer que eu vá até a empresa dele, aí é um valor diferente, entendeu? Aí já é tipo uma consultoria, né? Eu gosto de tratar, Marquinhos, como mentoria, porque para mim mentoria é ombro a ombro. Tá. Entende? Eu assim, conheço amigos consultores que eles fazem um trabalho muito bonito, muito bacana. Só que mentoria é ombro a ombro, eu estar ali na empresa do cara o tempo todo, conversando com o funcionário, entendendo a abordagem, entendendo o atendimento, conversando com o dono, conversando com o líder dele. Essa última empresa a gente está fazendo isso. Amanhã, inclusive, eu fico o dia todo lá. E amanhã eu vou fazer o quê? Amanhã eu já vou trazer um por um. Eu trouxe já um por um para a gente fazer essa parte desse comportamento. Agora amanhã eu venho com uma outra abordagem. Entendeu? Dentro do cronograma que eu sugeri a ele, entendeu? Legal. Só para ajudar aqui o Falcone, que tem uma empresa, explica como é que funciona o Boleto Pay, não é isso? É Boleto Pay Boleto o nome? Pay, pô, bem lembrado. Também é uma criação também. Isso. É uma outra empresa. É uma empresa também do Rei também. Isso. Que inclusive em sociedade com o João lá. A Boleto Pay, ela nasceu de uma necessidade onde a gente oferece uma condição alternativa de pagamento. Hoje nós temos lá Pix, cartão ou à vista, certo? Que é o Pix a mesma coisa de forma diferente. Há alguns casos cheque. O cheque ele ainda é uma prática de mercado. E o boleto, né? O boleto tradicional. Só que o boleto, se a pessoa não paga, você simplesmente fica com o nome sujo. Se ele encontra uma empresa como eu tiro o nome dele lá, dos órgãos de proteção ao crédito, certo? A Boleto Pay, ela te assegura e ampara juridicamente de que você vai receber. Lógico que passa por um crivo. Por exemplo, hoje a gente recebeu um cliente, Marquinhos, inclusive ele foi numa Masterclass minha presencial lá, a última que nós fizemos lá no Iguatemi, e ele gostou muito dessa opção. E ele passou um cliente hoje, a gente vai fazer um trabalho com esse cliente aqui, ele tem uma empresa de imóveis, e esse cara, a gente olhou, ele tinha protesto em quase todos os estados. Agora você acha que era pouco? Era 70, 80, 300 mil. Então a gente sinaliza pro cara. Esse cara não tem nada no nome dele. Se você vender, você vai levar pau. Agora, se eu entendo o cenário e essa pessoa tem coisa no nome, eu vendo para ele. Por quê? Se ele não pagar, a gente bloqueia bens, bloqueia CPF, entendeu? Bloqueia conta. Em alguns casos, ele perde até a habilitação. Por quê? Porque tem como eu recorrer com o meu cliente. Aí a gente sinaliza, pode vender. Isso aqui tem possibilidade. Então, na mesmo verdade, que ele esteja com o nome sujo... Não é só um meio de pagamento, é um sistema de cobrança. Exatamente, todo estruturado ali. Onde a gente tem um corpo jurídico, tal, sim, antes. E assim, não é esses canais que geralmente o pessoal está acostumado. Então, porque o Serasa dele... Não constava Serasa no dele, tá? Mas a gente vai para outros apontamentos. A gente estava discutindo. Então, quero vender um negócio de 200 mil reais. Aí, 100 passa para mim... A gente vai analisar o caso, entendeu? E a gente só ganha quando você ganha. E quando o cliente não te paga, aí entra a força do nosso amparo jurídico. Entendeu? Legal. Onde esse cara, agora ele vai ter... Não é simplesmente, eu protestei no cartório, o cheque voltou. Não. Existe uma tabela de percentual do serviço de vocês? Existe. Ou é Existe. A gente trata caso por caso. Entendeu? Por exemplo, esse cara ele tem alta demanda e os valores dele são altíssimos. O ticket médio dele é muito alto. Entendeu? Ali eu não posso cobrar, por exemplo, 10% dele. Eu tenho que traduzir para a realidade dele, para não espantar o cliente, mas também para a gente ganhar dinheiro. Lógico. Entendeu? Então fica bom para os dois. É uma venda consultiva. Não é uma venda transacional, onde, não, beleza, tá tudo bem, não. Vou entender o cenário do cliente, a gente bateu o martelo, ficou bom para os dois? Legal. Então vamos fazer um contrato aqui de 1 ano, ou por trabalhos, e assim a gente se conhece. Finalizou o contrato, fizer sentido, a gente renova, senão a gente finaliza por aqui. Porque tem que ganhar os dois lados, né? Sim, os dois lados tem que ganhar, senão não dá certo. Então a Boleto Pay surgiu aí com essa solução junto com a CCA Cred, que a gente colocou inclusive tudo. Inclusive o CNPJ novo ficou pronto hoje, o novo CNPJ que nós abrimos lá, né? Para até mesmo. A CCA Crédito é o quê? A CCA Cred a gente ajuda as pessoas a recuperarem seus créditos. Existe uma lei no Código do Consumidor, no artigo 42, que diz que nenhuma empresa, por exemplo, o seu nome não pode ficar exposto. E o Serasa, por exemplo, não é uma empresa do governo. Não é nenhuma autarquia. É privada. Né?
É uma empresa de alguém, que alguém... particular. Então, como ficou muito popular, as pessoas acham que não. E a gente vai lá e consegue tirar o nome dessa pessoa, sem necessariamente essa pessoa quitar a dívida. Essa pessoa tem 1 ano para ela se organizar. O que eu estou fazendo, inclusive? Estruturando esse processo para que tenha uma profissional, gestora financeira ali, que auxilia o meu cliente quando ele retoma a reputação dele. Para quê? Como ele vai agir ali. Exato, para ele não errar de novo. Entendeu? Legal. Então, para quê? Para amparar ele em tudo. Ó, você vai ter um plano aqui. Então, você tá aqui, beleza. E assim, tá sendo muito legal porque a gente dá até R$400 de comissão para quem indica para nós. E deixa eu dar um número, tá? Mais de 77% da população está endividada em 2023. Ou seja, 7 a cada 10 brasileiros tá com o nome sujo. Aí a gente não tira só isso, a gente tira o Bacen. Alto, hein, velho? A gente tira o Bacen, sabe o que é o Bacen? Sim. Então, isso que eu ia perguntar, mas aí tira do Serasa. E o Bacen? Que o Bacen é do Banco Central. A gente tira também. O Bacen, para quem não sabe, o banco, quando você vai lá e tá devendo R$5.000 lá, de cartão, sei lá. Aí você fala assim, o banco colocou para mim por 1.000. Você pagou o banco, saiu do órgão de proteção ao crédito, Serasa, mas fica numa linha de prejuízo interna. E o Bacen é o sistema por onde os bancos se comunicam. O banco não se comunica verbalmente com o outro. É através do sistema. Então a gente tira também de lá. Entendeu? Legal. Ó, essa questão do Bacen aí, eu tive um fornecedor que emitiu uma nota fiscal lá e um boleto, R$2.700. E não era pra mim. Alguém ligou lá, conseguiu comprar no meu nome lá, enfim. E aí... protestaram, eu tentei falar, não era meu mesmo, enfim. Aí entraram contra, eu entrei contra, né, judicialmente. E eu consegui provar que não era eu. Na época era do HSBC, extinta HSBC. Olha isso. E aí eles foram até me indenizaram, pagaram o dobro do valor que eles me cobraram. Eles pagaram o dobro como indenização, enfim. E aí, um tempo depois, o banco do Bradesco comprou o HSBC. E aí eu fui abrir uma conta no Bradesco e não autorizou. Aí o gerente lá, que era meu amigo, falou, era por conta de um boleto do valor tal que era do HSBC. Nossa. E eu não podia fazer nada, porque ele me abriu uma informação que para eles lá é sigilosa. Tipo, entre ele não podia falar para mim que ele não tinha autoridade, ele me falou que era meu amigo. Mas eu não podia ir lá e falar assim, pô, olha aí, ó, aquele negócio lá, mas é legal. E tem como o cara consultar isso daí? Nós consultamos para ele. Você vai lá e faz esse trabalho de consulta. Então, vamos supor, lá, anos atrás, ele fez alguma coisa que deixou algum resquício, um histórico ali no Bacen, você consegue consta lá, pegar a gente tira. Inclusive, não é só quem está com o nome sujo. Tem gente que tem o nome limpo, mas o score está baixo. Era no meu caso. Mas o score está baixo, a gente aumenta o score. Tem gente, por exemplo, que tem processos lá na internet, a gente tira isso de lá, que é o escavador. Tem a Semprot, que é um outro órgão. Tem vários órgãos ali, entendeu? Legal. Isso tudo vai meio em confronto com a questão da LGPD ali também, né? Sim, a pessoa não pode é exatamente isso. Entendeu? A gente teve um baita do episódio aqui junto com a Bruna Picolinha. Eu gostei, inclusive eu curti lá. A gente vai fazer uma série aqui. Legal, eu curti lá o post dela hoje, muito bom, sobre a LGPD. Muito pertinente, um assunto relevante. Tem algum assunto que você queira abordar? Alguma coisa que a gente não falou aí? Não, a gente ficaria aqui anos, né? Falando de tudo que precisa ser falado. Cara, acho que é isso. Quero te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer ter você no meu álbum. Posso falar de amigos. Sim. Que você seja sempre bem-vindo aqui no podcast. Quando você precisar fazer suas séries aí e tal. Agora eu só tenho uma reivindicação para fazer aqui. Uma reivindicação? Primeiro que vocês dois já convidei, tá, gente? Pra ir lá em Balsa, na minha cidade, comer uma porção de peixe comigo lá no pesqueiro. Eu sou de Balsa, mas sou balsamense, irmão. Lá no pesqueiro, vocês não foram. Eu marquei duas vezes. Eu vou marcar pra ir lá no pesqueiro. Verdade. Vocês vão falar assim, olha, Rei, por que eu não vim antes? Pra gente bater um papo, conversar. Mas lá tem tambaqui? Tem tambaqui. Rapaz, lá tem tudo. Lá tem até... Tem um tambaqui assado lá. Tem tambaqui. Tem umas porções muito boas lá. Tem salmão de água doce? Não tem. Não, aí não, pô. É bálsamo. Salmão de água doce? Tambaqui, meter o peixe. Vamos pra qualquer lambarizinho. Que pra tambaqui, pô. Boto cor-de-rosa. Tilápia, meu boto não, pô. Boto não come, pô. Não come? Claro que não, pô. Não acredito. Pô. Mas isso é místico, não é? Boto só é pra encantar as mulheres. Rapaz, o que tem filho de boto lá pro norte, hein? Tem muito. Meu Deus do céu. Mas é isso, agradecer mais uma vez, Marquinho, comunidade do marketing aí, toda a audiência nossa aí. Enfim, Deus abençoe muito, bom trabalho. Tamo junto.
Obrigado, Delicão. Obrigado a vocês. Roda a vinheta e é nóis. Tamo junto. E tchau.